Na sequência do vídeo anterior, nós vamos agora então dar sequência a este link. Este link voltou para a nossa loja, mas como não tem aqui a configuração desta rota, aqui confirmar e-mail, nós vamos ter que definir esta rota, vamos ter que definir qual é o método que vai ser executado dentro do nosso controlador e depois vamos ter que dentro desse método ir buscar o Perl, verificar se ele existe, etc. E verificar o Perl e depois ir pedir à base de dados que trate desta informação para confirmar o e-mail. Vamos então às nossas operações. Ora, então nós temos aqui confirmar e-mail, vai ser o nome da nossa rota. Vamos aqui abrir a página das rotas. Aqui já vamos poder fechar este texto porque ele estava correto, só tinha aquela configuração de aparecerem os caracteres todos com letras complicadas. Nós depois iremos corrigir isso muito rapidamente com uma opção dentro do PHP Mailer. Mas o que eu vou fazer aqui, vou chamar as rotas. Ora, nas rotas, eu vou colocar aqui mais uma rota, que é o confirmar e-mail, e vai executar o main confirmar e-mail. Simplesmente assim. Ok? Então nós temos que criar este método que não existe dentro do nosso main. Então nós temos aqui uma public function, confirmar e-mail, e neste confirmar e-mail o que é que nós vamos ter que verificar? Temos que verificar várias coisas, ok? Porque nós podemos a qualquer momento entrar dentro desta rota de forma direta, isto é, com um link direto. Então nós temos que perguntar aqui várias circunstâncias. Primeiro, não faz sentido entrarmos dentro desta rota se já existir uma sessão aberta. Então, no caso de existir uma sessão, o que vai acontecer é que ele vai para o index, ok? Ninguém vai poder confirmar um e-mail se já estiver logado, certo? Verifica se já existe uma sessão. Se existe uma sessão, ele dispara, ou chuta para canto, que é o termo que eu uso basicamente para referir o quê? Chutar para canto para mim é a mesma coisa que dizer, olha, se não estás em condições, chega para o lado, vais para outro sítio, ok? Esta é a primeira verificação que nós temos que fazer. Depois nós vamos ter que verificar se existe na query string um Perl. Então, if, nós perguntamos sempre pela negativa, isto é, se não está definido no post uma coisa chamada Perl, então significa que a chegada a este endereço foi incorreta. Então, a solução ou o remédio vai ser o mesmo. Vai para o outro lado. Não dá erro nenhum, simplesmente vai para o outro lado, porque não é suposto isto acontecer. Isto é, chegar aqui a este método e não existir um Perl. Se alguém chegou aqui sem o Perl definido, então é porque andou a alterar manualmente e de forma deliberada a URL. Agora nós podemos verificar ainda outra coisa. Verifica se o Perl é válido. Ora, o que é um Perl válido? Como nós definimos que o Perl deveria ter um determinado número de caracteres fixo, independentemente de começar por algarismos, terminar, ter maiúsculas ou minúsculas, nós sabemos que qualquer Perl que seja criado pelo nosso sistema vai ter exatamente o quê? Vai ter 12 caracteres. Então eu posso perguntar, porque quando chegar aqui já existe o Perl, eu posso dizer assim, ok, o Perl é igual a quê? Ao, neste caso, aqui peço desculpa, não é o post, mas sim o get, espero que vocês tenham dado conta disso, que é na query string. Portanto, se no get do Perl eu tiver if str de len, isto é, o comprimento do meu Perl for diferente de 12, então significa que o meu Perl também está errado. Isto é, imaginem, eu chego aqui, o Perl até existe, mas eu roubei-lhe 1 ou 2 caracteres no final. Este código vai estar errado, ok? Então, o que nós vamos dizer aqui é o mesmo remédio. Ok? Se o comprimento do Perl for diferente de 12, pá, sai fora. Não estás aqui a fazer nada, ok? Então, nós já temos aqui o Perl, já temos aqui estas verificações todas. O que é que nós agora necessitamos fazer? Bom, necessitamos de fazer aqui dois ou três passos. Primeiro, temos que conectar a ABD. Segundo, pesquisar a existência de um cliente com o Perl indicado. No caso de se não existe, então erro.
existe. Então o que é que ele vai fazer? Bom, vai fazer aqui várias coisas. Vai fazer primeiro, vai remover o Perl do cliente e simultaneamente vai alterar o ativo para igual a 1, que é este valor que nos vai permitir definir aqui. Eu agora, se fizer aqui um refresh, reparem o que é que aconteceu. Ele fez o registro do cliente, que na realidade é um pré-registro, que tem cá tudo, tem ainda o Perl ativo, mas o ativo aqui está igual a 0. Portanto, eu não poderei fazer um login na minha plataforma. Então, este sistema de validação vai fazer com que o Perl desapareça e o ativo passe de 0 para 1. E vamos, obviamente, também atualizar o updated para o valor em que esta atualização foi feita. São estes os passos que nós temos que fazer. Obviamente, depois apresentar uma mensagem, ok? O C será apresentar mensagem de registro concluído com sucesso. Ok? Portanto, como vocês veem, há muitos passos aqui que parecem que são apenas pormenores, mas há muitas coisas a considerar e por isso é que um projeto destes leva tanto tempo a desenvolver, ok? São semanas, literalmente semanas, para desenvolver tudo do zero. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos aqui cliente é igual a new cliente, estamos a carregar o nosso famoso model, entre aspas, ok? Que é este que aqui está dentro, esta classe que aqui está dentro. Ora, esta classe tem aqui, este método verifica se email existe, tem aqui o registar cliente e agora vai ter um outro novo, que é o public function, validar email. Ora, o validar email vai receber um Perl. Então o que é que nós vamos fazer aqui? Faz a validar o e-mail do novo cliente. Vamos receber aqui um Perl, ok, tranquilo. Então o que é que nós vamos ter que fazer aqui? Aquelas operações que eu referi aqui. Portanto, vai pesquisar, o contacto com a base de dados já fica feito, e ele agora vai pesquisar se existe, eu vou puxar isto tudo para aqui, para já. Portanto, vai pesquisar a existência de um cliente com o Perl indicado, então nós vamos fazer aqui o seguinte, base de dados é igual a new database. Vamos comunicar com a base de dados. Os resultados vão ser iguais a quê? A base de dados select, porque nós estamos à procura de um cliente que tenha aquele Perl, select asterisco, vamos colocar aqui, select asterisco from clientes, where Perl igual a quê? Ao Perl. Vocês perguntam, mas o que é que estás a fazer aqui? Bom, é que eu vou fazer uma query parametrizada. Então, parâmetros é igual a um array que vai conter aqui o Perl, que vai ser igual a quê? Ao Perl propriamente dito, a este que vem daqui. Portanto, quando eu faço esta query, e agora obviamente vou ter que colocar aqui parâmetros, eu vou estar a pedir ao sistema que me vá selecionar, eu vou colocar aqui para ser mais fácil de ler, vamos colocar assim, select from clients where Perl é igual a Perl. Ora, o que é que vai acontecer agora? Eu tenho que perguntar se foi encontrado algum cliente, ou neste caso foi encontrado um cliente. If count de resultados, se for diferente de 1, então é porque aconteceu um erro. Ok? Então nós vamos fazer um return false. Isto é, o resto do código já não vai acontecer. Portanto, houve um erro, não foi encontrado o cliente. Ok? Neste caso nós vamos aqui verifica se foi encontrado o cliente. No caso de ter sido encontrado o cliente, o que é que nós vamos poder captar a partir dele? O ID desse cliente. Então nós temos aqui o ID cliente, vai ser igual a quê? A resultados de 0. E como estes valores vêm em formato de classe, eu vou colocar aqui ID cliente. E à partida nós vamos ter aqui o cliente a ser apresentado. Para testar este sistema sem estarmos a escrever mais código, eu vou colocar aqui um die e vou apresentar qual é o valor do ID cliente. Posso até fazê-lo aqui dentro. ID cliente. Ok? Poderia também fazer outras coisas, apresentar outros dados, mas
vamos testar isto desta forma. Então reparem o que é que vai acontecer. Se eu agora refrescar o meu browser, ok, não aconteceu nada. O que é estranho. Bom, falta aqui qualquer coisa de certeza absoluta. Como é que nós podemos verificar se as coisas estão a funcionar corretamente? Bom, há aqui uma forma de fazer isso muito tradicional, que é eu colocar aqui. Ok? Portanto, vamos verificar se o sistema chega aqui. Eu vou agora refrescar e reparem, o sistema não está a chegar àquele local que eu quero. E por conseguinte, o problema não está aqui dentro, está ainda aqui fora. Então, nós temos aqui o cliente, obviamente que não poderia estar a funcionar, porque eu tenho que fazer cliente, validar e-mail e mandar para lá o Perl. Ok? Isto acontece sistematicamente, não é pelo facto de eu estar a gravar vídeos, é pelo facto de que muitas vezes nós estamos a criar estes sistemas e temos que estar com 3 ou 4 realidades a funcionar ao mesmo tempo. Isto é, estamos a construir a função que vai receber as instruções, mas depois acabamos por não chamar essa função. É uma coisa muito frequente. Agora sim, acho que já vamos ter alguma informação aqui. Portanto, aqui ele chega. Eu presumo que ele esteja a chegar a todo lado. Neste caso, eu vou remover daqui este controle e vou verificar se ele consegue identificar um cliente que tenha aquele Perl. Então, reparem, se eu agora refrescar aqui, ele consegue identificar o cliente 1, que de facto é o ID do cliente que aqui está. Bom, vocês direm-me, mas esse 1 se calhar é porque só existe um cliente. Não, então vamos verificar aqui uma outra coisa. Se eu quiser saber qual é o nome do cliente, como eu vou buscar tudo a partir dos clientes, eu posso agora apresentar isto assim. Ok? Nome completo. Porque é o nome da nossa coluna. Esta que aqui está. Portanto, terá que aparecer aqui João Ribeiro. Ok? E, portanto, temos assim a certeza absoluta que estamos a falar do registro em concreto. Portanto, temos aqui a confirmação de que o sistema está a funcionar para aquele Perl. Ou melhor, da mesma forma que temos que testar isto, reparem. Se eu agora identificar, em vez do H, eu identificar aqui um I, este Perl não existe. Então, se eu pressionar o return, não acontece nada, ou melhor, acontece uma coisa que nós não estamos a ver, que é o return false, que é este que aqui está. Ok? Portanto, nós podemos também confirmar isso fazendo aqui um echo aqui. E reparem o que é que vai acontecer. Cá está então o eco aqui. Vamos limpar isto, porque senão depois começam a ficar aqui muitos ecos e nós depois acabamos por nos esquecer sempre de apagar algum. Então nós temos aqui o ID do cliente. Portanto, eu vou comentar, porque vocês já sabem, o objetivo deste código também é vocês ficarem com uma ideia do processo. Foi encontrado este cliente com o Perl indicado. Obviamente é que aqui vamos voltar a ter o Perl com CH, penso que era exatamente, ok. E portanto, temos aqui este cliente, se eu executar, cá está o nome dele. O que eu vou fazer agora a seguir não é o DAI, mas vou fazer o quê? Vou atualizar os dados do cliente. Quais são esses dados que eu quero atualizar? Novamente, parâmetros é igual, e eu vou colocar aqui o ID cliente, vai ser o quê? ID cliente. Vocês poderão estar a pensar, bom, mas para fazer esta atualização que eu vou fazer agora, não era necessário fazer uma query parametrizada. Nós podíamos passar o ID do cliente porque é tudo um mecanismo interno. Não se fiem nisso. Eu utilizo sempre queries parametrizadas, nem que seja para ir procurar dados de um determinado ID. Ok? Reparem como é tão simples. Eu agora vou colocar aqui o seguinte. Base de dados. Ok? BD. Update. E no update eu vou fazer o quê? Update clientes set. Eu vou aqui melhorar a leitura para vocês verem melhor. Aqui obviamente vai levar os parâmetros, como já devem calcular. E agora aqui no update eu tenho atualizar os clientes e definir que o Perl passa a ser igual a nulo. Ok? Isto é, ficar completamente vazio, e o ativo passa a ser igual a 1, e o updated at passa a ser igual a now. O now é uma função do MySQL que permite injetar diretamente a data e a hora em que estamos a fazer esta operação. Então significa que assim nós vamos atualizar esta informação
na nossa base de dados. E agora o que é que nós vamos fazer aqui? Return true, simplesmente assim. Porque nós podemos avaliar se houve um retorno falso, no caso de não existir o Perl, ou se há um return true. Ok? Reparem que o mesmo cliente não vai conseguir fazer a confirmação do mesmo e-mail duas vezes, porque quando ele confirmar a primeira vez, como o Perl vai ser removido da base de dados, à segunda vez que ele tentar confirmar, já vai dar um return false, porque entretanto a conta já tinha sido confirmada. Ok? Então, tudo isto que aqui está feito, à exceção deste espaço que é apresentar uma mensagem de registro concluído com sucesso, que nós podemos agora fazer aqui de uma forma muito simples. Quando temos aqui cliente validar e-mail, nós vamos ter um resultado dessa operação. Ora, se o resultado for verdadeiro, o que é que nós vamos fazer? Caso contrário, o que é que nós vamos fazer também? Bom, por agora, o que nós vamos colocar aqui é simplesmente um echo conta registada ou validada com sucesso. E aqui vamos ter um erro. Echo, a conta não foi validada. Simplesmente assim, ok? Não estou sequer a pensar muito bem o que é que eu vou fazer aqui. Bom, depois iremos fazer isto melhor, como é óbvio. Mas vamos então testar o nosso sistema. Isto é, eu vou fechar aqui e vamos regressar ao nosso e-mail. Okay? Então temos aqui a nossa página, a nossa store. O cliente recebeu um e-mail e vai confirmar o e-mail. Reparem, quando ele clica em confirmar e-mail, e reparem que aqui, vamos verificar, ele tem um Perl e o ativo igual a 0. Eu vou inclusive guardar aqui este Perl, vou copiá-lo para fazer mais um ou outro teste. Eu vou abrir aqui com duplo clique e vou deixar ficar ali aquilo. Vou inclusive copiar este link, que é a forma mais fácil. Vou copiar o link e vou guardá-lo aqui. Que ele contém aqui o Perl também, mas é mais fácil selecioná-lo assim. Quando eu clicar aqui em confirmar, ele diz-me, há aqui um erro. Column not found. Qual foi a coluna? O ativo não foi possível encontrar. Ok, vamos verificar aqui o activo, que foi o que eu coloquei. Então há ali a falta de um C. Então nós vamos fazer aqui na nossa classe clientes, que é o nosso, entre aspas, model, activo. Ok? Tem a ver com o acordo ortográfico, enfim, vocês colocam com o C, sem o C, é como quiserem. Vamos agora novamente aqui refrescar isto e reparem, conta validada com sucesso. Bom, o que é que aconteceu então com este link que o cliente clicou? Reparem agora, quando eu refrescar aqui estes dados, o que é que vai acontecer ao Perl e ao ativo e também ao updated at. Todos eles foram atualizados. Reparem, o Perl passou a ficar nulo, o ativo passou a ficar 1 e a data de atualização passou a ser diferente. Ups, aqui qualquer coisa que não está bem. Ok, o created at está mal, está a ter... Não, ok, está correto, isto é, há uma diferença aqui na hora. Eu estava a olhar apenas para a data, pensei que já tinhas criado este utilizador antecipadamente, mas eu estou a fazer vários vídeos de seguida e, portanto, há aqui um hiato de tempo de sensivelmente 20 minutos. Portanto, como podem verificar, a partir deste momento o nosso utilizador passou a estar ativo. Então, significa que o nosso sistema estará a funcionar corretamente. Bom, ainda não sabemos. Porquê? Porque se eu agora tentar novamente fazer o clique naquele link, reparem o que é que vai acontecer. A conta não foi validada. Porquê? Porque já não foi possível encontrar aquele Perl. E, por conseguinte, nós temos depois agora que fazer aqui esta validação toda. Bom, há aqui esta questão de confirmação do e-mail, estes caracteres que aqui estão, que nós podemos muito facilmente corrigir. Basicamente é uma opção do PHP Mailer, que vocês podem ver aqui, para PHP Mailer UTF-8. Ok, o TF8, vamos pesquisar assim. Ele diz aqui, Character Encoding, tem aqui, reparem, PHP Mail char7 igual ao TF8, isto foi a experiência que o utilizador fez. Depois há sempre aqui a resposta, ele diz, não, o que tu tens que fazer é assim, mail char7 UTF8, ok? Ou neste caso, assim, desta forma. Portanto, se eu selecionar este bloco do código aqui, copiar, regressar ao meu código, for aqui à minha classe do envio do e-mail e definir aqui em cima, algures, um sítio qualquer, email char7 igual a UTF8,
à partida nós já não iremos ter problemas com aquele tipo de assunto com caracteres estranhos. Iremos depois, obviamente, confirmar a confirmação do e-mail dessa forma em futuros vídeos.